Olá, sejam bem-vindos ao Geolove, o canal para os amantes, curiosos e aqueles que querem saber mais sobre conhecimentos geográficos. Meu nome é Eduardo Tavares Damas e vou levar você a aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Então fique aí e assista o episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal e o tema da aula de hoje será fuso horário. Os fusos horários. Os fusos horários é um sistema que foi criado no século XIX e que é utilizado no mundo todo nos dias atuais. Como surgiram então os fusos horários? Os fusos horários foram implantados, como eu disse, no século XIX, em uma conferência de astrônomos, em 1884. Os fusos horários, eles unificaram o sistema de horas no mundo. Por quê? Porque até então cada local tinha uma hora diferente, uma hora local, baseada no Sol, baseada numas marcações que eram de determinadas localidades. Não tinha uma hora mundial, uma hora que fosse igual para vários lugares do mundo, que servisse de referência para a gente poder saber a hora em qualquer lugar no planeta com mais facilidade. Foi através da implantação dos fusos horários que a gente teve esse sistema de horas que a gente conhece, que existe nos dias atuais. O mais importante para a criação desse sistema de fusos horários foi o meridiano de Greenwich. Até o século XIX não existia um meridiano único, um meridiano que fosse igual para todo mundo, que todo mundo usasse como ponto de referência para poder calcular a longitude e também poder criar um sistema de horas que fosse para todo o planeta. Então, no século XIX, eles nessa conferência estabeleceram que o meridiano de Greenwich seria o meridiano base, o meridiano zero para o estabelecimento da longitude. Então, a partir daquele momento, tanto para o cálculo das coordenadas geográficas, como depois para o cálculo das horas, o meridiano de Greenwich passou a ser o meridiano principal, o meridiano mais importante, o meridiano zero. Então, o estabelecimento do meridiano de Greenwich como meridiano zero foi importante, tanto para a existência dos fusos horários, como também para localização exata através das coordenadas geográficas. Então, a partir do meridiano de Greenwich, que a gente pode entender como é que funciona o sistema de horas, tá? Então, do meridiano de Greenwich indo na direção leste, as horas vão adiantar. A cada fuso que existe, adianta-se uma hora. E do meridiano de Greenwich indo na direção oeste, a cada fuso diminui-se uma hora. Vamos aprender melhor isso. Só falando assim fica difícil de entender e visualizar. A gente vai dar uma aprofundada aí para você entender melhor esse assunto. Então, como é que funciona os fusos horários? Tá? A Terra ela é uma circunferência, tem 360 graus, e aí a Terra tem 24 horas. Então, eles pegaram e dividiram o planeta através de um mapa do planisfério em 24 fusos diferentes, cada um com uma hora. E quantos graus teriam cada fuso? Porque se a Terra é uma circunferência, você está medindo ela em graus. Qual é o total da circunferência da Terra, então? 360 graus. E aí você dividiu 360, o homem dividiu 360 por 24, para cada fuso, então, tem 15 graus. Então, a Terra tem 24 fusos, cada um com 15 graus, e esses 24 fusos de 15 graus, eles têm uma hora diferente da outra. Tá? E aí é quando você vai na direção leste, as horas vão adiantar. A cada fuso adianta uma hora. E quando você vai na direção oeste, a cada fuso a hora vai diminuir em uma hora, tá? Porque cada fuso tem uma hora diferente. Vamos continuar então aqui para
poder ficar mais claro ainda. Então, o mundo possui 24 fusos, como eu falei. Cada fuso tem uma linha imaginária que separa um fuso do outro e tem um meridiano central, que é o meridiano central daquele fuso que dá o nome para o fuso. Nós vamos ver isso quando a gente vê a imagem dos fusos horários. Então, a gente tem cada fuso, como eu falei, 2 fusos, um onde o fuso começa e onde o fuso termina, e tem um meridiano central, que é o meridiano central do fuso, que vai denominar, que vai dar nome àquele fuso. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, aí a gente está vendo os meridianos. Os meridianos são semicírculos que vão, para a gente entender como é que funciona os fusos a partir dos meridianos. O que é um meridiano? Como o meridiano de Greenwich, que está mostrando na imagem. O meridiano de Greenwich e os outros meridianos são semicírculos que vão do Polo Norte até o Polo Sul. Então, cada meridiano é um semicírculo. Então, todo meridiano do outro lado do planeta tem um outro meridiano, que é o seu antimeridiano. Então, por exemplo, Greenwich, que é o meridiano 0, tem um antimeridiano, que é o 180 graus, que é o antimeridiano de Greenwich. Então, todos os meridianos eles têm antimeridianos, porque eles não são um círculo completo, eles são um semicírculo. Então, para cada meridiano que existe, tem um outro meridiano do outro lado, que é a outra metade do círculo dele, que está do outro hemisfério. Então, o meridiano de Greenwich, que é o 0, tem um outro meridiano, que é o antimeridiano, que é o que vai lá no 180 graus. A gente está vendo aí na imagem que a leste de Greenwich as horas vão aumentar e a oeste de Greenwich as horas vão diminuir. É assim que vai funcionar a questão das horas, tá bom? Então, esses aí são os meridianos que formam o nosso planeta, as linhas imaginárias que vão possibilitar o cálculo das horas e a gente entender como é que funcionam os fusos horários. Então, vamos agora ver o mapa de fusos. Então, a gente está vendo aí o mapa dos fusos horários que existem no planeta Terra. E aí a gente pode perceber o seguinte: os fusos horários, eles têm, como eu falei, 24 fusos horários. Nós temos 24 fusos horários. Nós temos, então, o meridiano de Greenwich, que é o 0, tá? O 0. Aqui está um menos aqui, mas isso está errado. Nessa imagem não existe esse menos, é 0. Tá? Então, mais 1, por quê? Porque esse aqui está 1 hora adiantado em relação a Greenwich, esse aqui está 2 horas, o fuso 3, 4, 5, 6 horas adiantado, 7 horas adiantado em relação a Greenwich, 8 horas até esse aqui que é 12 horas adiantado em relação a Greenwich. E do outro lado da Terra, a gente tem o fuso que estão no hemisfério oeste. E esses fusos, aqui está 1 hora atrasado em relação a Greenwich, aqui está 2 horas atrasado, aqui está 3, até aqui que está 12 horas atrasado em relação a Greenwich. Então, esse aqui são os 12 fusos do leste e esse aqui são os fusos do oeste. Cada um desses fusos tem um meridiano central. Então, aqui o meridiano central é 0. Aqui é 15 graus leste, 30 graus leste, 45 graus leste, 60, 75 graus leste, 90, 105, 120 graus leste, 135, 150, 165 e aqui a 180 graus leste. E aqui a mesma coisa, 15 graus oeste, 30 graus oeste, 45, 60, 75 graus oeste, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180 graus oeste. Então, todos os fusos, ele tem uma numeração dele, -1 no oeste e o positivo no leste, e tem um meridiano central dele. Como eu falei, a partir do 0 até 180 leste e do 0 até 180 oeste. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente vai do oeste, quando a gente sai do oeste em direção ao leste, as horas vão
aumentar. Quando a gente sai do leste em direção ao oeste, as horas vão diminuir. Então, se uma pessoa sai da Ásia e vem em direção à América do Sul, as horas vão diminuir. Agora, se a pessoa vai da América do Norte em direção à Austrália, as horas vão aumentar. Se uma pessoa sai do Brasil e quer ir para a Austrália, as horas vão aumentar, quer saber a hora na Austrália. Se a pessoa sai tá na Austrália e quer saber a hora no Brasil, na Argentina, as horas vão diminuir. Então, quando você quer saber, você está no leste, na direção leste, e quer saber a hora no oeste, as horas vão diminuir. Agora você está num ponto e quer saber um ponto que está mais a leste de você, as horas vão aumentar. Então, por exemplo, se o cara está numa parte da América do Sul, no Chile, na América do Sul, e quer saber a hora em São Paulo, como o Chile ele está mais a oeste, então quando você está no Chile e quer saber a hora em São Paulo, você vai ter que ir para leste, então as horas vão aumentar. Então, se eu quero saber uma hora no local que está a leste da onde eu estou, eu vou aumentar as horas. Se eu quero saber a hora no local que está a oeste da onde eu estou, eu vou diminuir essas horas. Então, os fusos horários se contam dessa forma. Cada um desses fusos que estão no mapa corresponde a uma hora diferente da outra. A uma hora diferente da outra. Então, se eu quiser saber a hora no local, por exemplo, no Brasil, e quero saber a hora lá na Austrália, eu vou contar a hora do Brasil e vou contar cada um desses fusos uma hora a mais até chegar na Austrália. E a mesma coisa se eu estiver na Austrália e quero saber a hora do Brasil, eu vou diminuir a hora cada fuso até chegar a hora da onde eu estou no Brasil para saber então qual é a hora naquele lugar. Então essa é basicamente como é que a gente vê as horas nos locais, tá bom? No mundo, utilizando esse mapa de fusos horários, utilizando esse mapa das horas que nós estamos vendo aí. Se eu quero saber a hora, eu posso utilizar esses mapas para calcular, ou esse mapa melhor, para calcular essas horas que existem no nosso planeta. Eu vou passar aqui, vamos ver então agora os fusos do Brasil. O Brasil, ele tem 4 fusos. Embora não pareça aí, parece que só tem 3, ele tem 4. Por quê? Porque a gente tem as ilhas de Fernando de Noronha, o arquipélago que está próximo ali da região Nordeste, e o arquipélago de Fernando de Noronha, ele está num fuso horário diferente do fuso horário de Brasília. Ele está 1 hora a mais. Então, enquanto, por exemplo, se aqui são 3 horas, em Brasília vai ser agora 16 horas. Por quê? Porque eles estão com fuso horário a mais. Eles estão no fuso -2, que é 2 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Nós estamos no fuso -3. Nós estamos 3 horas atrasados em relação a Greenwich. Então, eles estão 1 hora adiantado em relação a nós. Então, o Brasil ele tem 4 fusos diferentes. O de Fernando de Noronha, o de Brasília, que é toda essa área que está de verde, esse verde mais parecendo uma verde floresta. Esse verde mais, não sei definir exatamente qual é a cor desse verde, mas esse verde que está entre o verde, que é a cor das folhas, e o vermelho, é o verde, o fuso horário de Manaus, o fuso horário onde está o estado do Amazonas, o estado de Roraima, de Rondônia, o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, esses estados, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e uma parte do Amazonas, a maior parte do Amazonas, está num fuso horário 1 hora a menos de Brasília. Então, se aqui são 3 horas, em Brasília será 2 horas. Em Brasília não, desculpa, em Manaus será 2 horas. 2 horas por quê? Porque lá eles estão com o fuso 1 hora atrasado.
E o último fuso que o Brasil tem é o fuso do Acre e de parte do estado do Amazonas, que está 2 horas atrasado em relação a Brasília. Por quê? Porque eles estão no fuso -5. Então, Fernando de Noronha está no fuso -2. Brasília está no fuso -3 em relação a Greenwich, está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Manaus está no -4, porque está 4 horas atrasado em relação a Greenwich. E o Acre e parte do Amazonas está no fuso -5, tá? 5 horas atrasado em relação a Greenwich. É importante a gente lembrar o seguinte, que dentro do território brasileiro, Brasília, que é o fuso base, que é o fuso da capital, Fernando de Noronha está 1 hora adiantado em relação a Brasília. Manaus está 1 hora atrasado em relação a Brasília e o Acre está 2 horas atrasado em relação a Brasília. Então, o fuso que a maior parte do Brasil está no fuso de Brasília, que é o fuso que está o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Pará, Amapá, Tocantins, Goiás, Brasília, que é o Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Todos eles estão no fuso de Brasília. Aí, no fuso de Manaus está Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Amazonas. E no fuso do Acre só está o estado do Acre e parte do Amazonas. Então a gente vê claramente que o Brasil, então, tem 4 fusos horários e que a gente já até tentou mudar isso em um determinado momento, tentar acabar com o fuso horário do Acre, mas as pessoas, a população do Acre resolveu voltar ao fuso que era antes. Eles chegaram a acabar com o fuso do Acre num determinado momento, um curto período, e aí depois fizeram uma votação e as pessoas, os moradores do Acre, resolveram voltar ao seu fuso original, o fuso que era o fuso que existia anteriormente. Eles não quiseram, eles iam passar as pessoas do Acre para o fuso de Manaus, de Mato Grosso, né? O fuso do Mato Grosso do Sul, o fuso do Amazonas, só que eles não quiseram por causa de uma votação, eles escolheram então voltar para o seu fuso, que era 1 hora atrasado em relação ao fuso de Manaus e do Amazonas e 2 horas atrasado em relação ao fuso de Brasília. Então esses são os fusos horários do Brasil, os fusos horários que ocorrem no território brasileiro. Então o Brasil tem 4 fusos horários, como a gente viu aqui, tá? Vamos ver então agora o horário de verão, tá? A gente sabe que no Brasil esse ano, vou até adiantar isso, a gente não teve horário de verão em 2020, de 2019 para 2020. Nós vamos ver por quê. Então, o horário de verão, como o nome já diz, ele vai ocorrer no verão do hemisfério sul ou no verão do hemisfério norte. E aí vai ocorrer da seguinte forma: você vai adiantar o relógio 1 hora, você vai passar a utilizar a hora de um outro fuso, porque você vai adiantar o seu relógio em 1 hora. Por que se faz esse horário de verão? Por que ele foi criado? Por que ele existe? O horário de verão ele foi criado para aproveitar ao máximo a luz solar durante o dia e assim economizar energia elétrica. O principal objetivo era economizar energia elétrica, ainda nos países que ele existem, economizar energia elétrica, aproveitando ao máximo a luz solar durante o verão. Por quê? Porque no verão, em alguns lugares do mundo, o dia dura bem mais do que a noite. Então esse é o motivo que fez com que eles criassem esse horário de verão, aproveitar melhor a luz do dia e assim economizar energia. Por quê? Porque quando a pessoa acordar de manhã, como o dia está durando mais do que a noite no verão, quando ele acordar de manhã
já vai ser dia e ele não vai precisar ligar as lâmpadas para poder enxergar as coisas. E quando ele chegar em casa, ele também ainda vai ser dia e ele não vai precisar também ligar a iluminação porque ainda é dia. Então esse é um fator que na verdade foi importante para a criação dos fusos horários. Então, o Brasil ele já adotou várias vezes os fusos horários. Já adotou em alguns momentos, acabou, adotou em outros, acabou também. E mais recentemente o Brasil voltou a adotar em 85 e ficou de 85 até 2019 todos os anos utilizando o horário de verão. Mas, como eu falei, de 2019 para 2020 o horário de verão não foi adotado. Por que ele não foi adotado? Porque o governo federal analisou a economia de energia durante esse período do horário de verão. E ele entendeu que não está mais atendendo ao objetivo principal. A economia de energia está sendo extremamente baixa, muito pequena, em torno de 1,5% de economia. Então, não fazia sentido modificar ou mudar o fuso horário, alterar toda a dinâmica das horas para poder ter uma economia tão baixa de energia. Então, foi por esse motivo que eles resolveram, então, acabar com o horário de verão no Brasil no ano de 2020, né? 2019 para 2020. É importante ressaltar que mesmo antes, quando existia horário de verão, ainda no Brasil, não eram todos os estados que tinham horário de verão. Só tinha horário de verão no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. No Norte e no Nordeste não tinha horário de verão. Não tinha horário de verão lá porque esses estados eram muito próximos da linha do Equador. E quanto mais próximo à linha do Equador, a diferença entre os dias e as noites no verão é muito pequena. Praticamente são 12 horas de dia e 12 horas de noite, variando muito pouco. Agora, quanto mais você se afasta da linha do Equador, mais no verão o dia fica mais longo e a noite fica mais curta. Então, nesses estados fazia mais sentido ter horário de verão, por quê? Porque o dia acabava ficando no verão bem maior do que a noite. E aí fazia sentido você ter horário de verão. Agora, próximo da linha do Equador, quando está no verão ou está em qualquer época do ano, a diferença entre o dia e a noite ao longo do ano é muito pequena. Por isso que eles não adotavam o horário de verão nesses estados, que eram próximos à linha do Equador. Porque o que aconteceria? Se ele botasse horário de verão e o dia fosse estendido, então quando fosse 6 horas da noite, na verdade já seria uma hora a mais, vamos dizer assim, seria 7. De manhã, quando fosse 5 horas da manhã, no relógio estaria 6. Então as pessoas, quando dão as 6 horas da manhã, elas começam a se levantar para ir para o trabalho, mas no relógio estaria estando 6 horas, estaria marcando 6 horas, só que na verdade estaria 5. Como lá não tem muita diferença entre o dia e a noite, quando eles acordassem ainda ia estar de noite. Aí eles iam fazer o quê? Acender a luz. E quando eles chegassem em casa, eles não iam acender porque estava dia. Só que como eles gastaram de manhã acendendo a luz porque ainda era escuro, isso que eles acenderam a luz de manhã anula a economia de energia que eles fizeram à noite, porque eles economizaram à noite, de tarde para a noite, não ligando a energia elétrica quando chegasse em casa, mas eles iam ter que gastar de manhã para poder acender a luz, para poder se localizar dentro de casa, se achar e ver as coisas, porque ainda estaria de noite. Então ia trocar 6 por meia dúzia, não ia adiantar muita coisa, então eles não botavam horário de verão nesses estados, nem do norte e do nordeste, só no sul, sudeste e centro-oeste. Só que agora, esse ano, então a gente não teve horário de verão e não saberemos se haverá de novo. E a gente até entende, porque houve umas mudanças de consumo no Brasil, a gente usa cada vez mais lâmpadas
mais econômicas, que duram muito tempo. E hoje o gasto maior que a gente tem não é com lâmpada, não é com iluminação, a gente gasta com eletrodoméstico, com ar-condicionado, com ventilador no verão. Então isso, independente de estar luz ou não está luz, está noite ou não está noite, se tiver calor você vai ligar o ar, você vai ligar o ventilador. Então isso não vai mudar muito, você vai ligar os eletrodomésticos para poder usar. Então essa economia já não estava fazendo muito sentido e por isso que eles resolveram então acabar com o horário de verão no Brasil, tá? Então é isso, a gente fica por aqui nessa aula de fusos horários. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido como funciona os fusos horários no Brasil e no mundo. Abraço e até a próxima aula. Chegamos ao fim desse episódio. Se você gostou, dá um joinha e inscreva-se no canal. Beijos e até o próximo!